Se você perguntar para vários casais, falar assim, por que você teve filho? Ah, porque estava na hora. Isso não é a resposta. O importante, principalmente para quem tem mais filhos, é saber que os filhos são absurdamente diferentes. Totalmente. Mesmo criados na mesma casa, Não com as ter mesmas essas orientações. comparações, né? Jamais. Individualizar a criança, né? Porque cada criança vai ter uma predisposição. E essa comparação que às vezes muitos pais fazem, querendo colocar cada criança no seu quadrado, né? Como se assim fosse uma fórmula mágica engessada nesse sentido. E não existe. A gente pode criar da mesma forma e ter que realmente identificar os talentos de cada uma. Isso é maravilhoso, você tá falando. Imagina o quanto cruel é um irmão ver o outro irmão conquistando algo naquilo que ele é bom e ele não, e os seus pais falando ali, olha, tá vendo, seu irmão conseguiu, seu irmão isso venceu. É cruel. Isso é cruel. Isso é cruel, isso é de castigo. uma crueldade, Sim. né? E eu sinto, assim, essa coisa do... Eu acho que quando uma criança tá emocionalmente desregulada, e as crianças têm muitos, os autistas mais ainda, mas as crianças também, né? Sem ter o autismo, elas se desregulam, porque o cérebro ainda é muito imaturo. Aí o pai, hoje eu estava falando que a gente tem que acolher, esperar passar aquele descontrole emocional, para depois a gente, numa hora mais propícia, falar sobre o que aconteceu, mas não na bronca, mas ensinando como fazer, fazendo, né? Porque a gente tem que fazer para dar o exemplo. Sim. O pai moderno, ele tem que entender que falta tempo, ok? Não, falta. Eu entendo que ele terceiriza muito, não porque ele é ruim, ele terceiriza porque ele não tem possibilidades, eu entendo isso também, mas que ele tem que estudar um pouco sobre a criação de filhos. Hoje é necessário. Porque em outrora, aquele conhecimento era transferido da avó que tinha 10 filhos para a mãe que tinha 7. A mãe tinha a irmã que tinha mais 7. A soma das duas irmãs davam 14. E você ia tendo uma troca de experiência culinária, afetiva, amorosa. Ou seja, você vive equações que alguém já viveu e alguém resolveu de alguma outra maneira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos famílias que vivem em pequenas contingências ali, um filho, quando tem um... muitas vezes não tem primo, se tem primo mora longe, e aí estão tentando criar as crianças à base do instinto, e no instinto não vai funcionar, porque instinto é para sobreviver, instinto não é para educar. Exatamente. É importante entender de temperamentos, é importante entender de linguagens de amor, é importante entender de camadas da personalidade, é importante entender sobre o cérebro. Da intervenção, né? Quando deve ser... Como eu me conecto com essa criança. Olha, quando a criança está desregulada, você não vai se conectar. Mas de jeito nenhum. Você vai acolher. Quando a criança está emocionalmente estável, agora é a hora de orientar. Ali ela vai aprender. Sim. Eu acho até interessante te perguntar, doutora, porque eu vejo muitos casos em que, às vezes, os pais querem levar a criança para buscar uma ajuda profissional, uma criança pequena, e na verdade tem que arrumar a base. Às vezes é os pais que precisam do tratamento antes mesmo da criança, né? A coisa mais difícil, eu sempre digo o seguinte, ter filho é um investimento de longo prazo, para a vida toda. Então, assim, tem que saber se quer ter. Porque a maioria dos casais que eu tratei, eu falava assim, vocês querem ter filho? Ah, todo mundo tem. Se você perguntar para vários casais, falar assim, por que você teve filho? Ah, porque estava na hora. Ah, isso não é a resposta. Porque assim, eu entendo que hoje o tempo é limitado, mas a escolha de ter filhos é uma escolha. Você quer ter esse desafio, porque ter filhos é você dar o seu melhor para que uma nova geração se forme, porque você investe numa coisa que vai ficar. E você vai embora bem antes. Então, é um investimento não só na tua vida pessoal, mas na humanidade. Mas as pessoas não têm essa noção. Nós somos incentivadores das pessoas terem filhos. Mas filho não é para todo mundo. Sim, mas eu sou incentivador de deixar muito claro, você tem noção, é isso. E não estou falando negativamente, porque eu acho até uma tarefa linda. Linda. Né? E eu acho que é uma das tarefas que te dá maior aprendizado na vida. Talvez não tenha outra coisa que te dê tanto aprendizado. Sim, isso é verdade. Eu falo que é a segunda coisa mais difícil no mundo. A primeira é se manter estável dentro de um casamento. Então a gente fala assim, não, mas não, porque filho, ele é parte de quem você é. E as pessoas não entendem que o casamento também é parte de quem você é.
e não entendem que aquela outra pessoa ela é diferente de você. E amar, se manter dentro de um casamento é sobre o quanto você está disposto a abrir mão, não tanto que você se sente feliz, amado, Exatamente. Cuidado nesse processo. E se o outro pensa dessa maneira, ele também vai abrir mão de justamente aquilo que você quer. E aí dá tudo certo. Então eu falo que a segunda coisa mais difícil de fazer atualmente é se manter, cuidar de filhos. E a criação do filho, eu acho que ela tem que ser pensada dessa maneira. É a forja de um ser. E aí vamos pensar a palavra ser do jeito que vocês quiserem. Uhum. Vocês concordam que criar um ser é algo absurdamente incrível, lindo, mas que requer esforço, né? Nietzsche falava isso, né? Para fazer nascer uma estrela cintilante é necessário um verdadeiro caos. Haverá desconforto, haverá menos sono, haverá mais problemas, você vai ter que deixar o seu trabalho. As mulheres muitas vezes vão ter uma pausa na carreira, não vão crescer tanto como os homens, porque na boa parte das vezes é a mulher que fica com a criança. Sim. Só que nada supera, para quem conhece, quem vivencia isso, aquele cangotezinho de manhã, bem cedinho, Bom demais. com um cheirinho Aquele de suor seco da noite. É sensacional, é sensacional. É realmente um presente. Você desenvolve uma maturidade na marra. Não que todos os pais desenvolvam, né? Mas eu acho que é cirúrgico esse ponto, né? Que não é por instinto. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.